Amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 5. E antes de ler, deixa eu corrigir aqui algumas informações, que houve mudanças recentes, mudanças hoje mesmo. Na nossa próxima quarta, por ser o dia em que as famílias se reúnem, nós não teremos então o nosso culto, excepcionalmente não teremos o nosso culto aqui no templo, próxima quarta, para que todas as famílias tenham o que é de costume, aquele tempo de confraternização, de juntar todo mundo na mesma casa, de estar juntos para a comunhão. E no próximo domingo, tanto pela manhã quanto à noite, nós estaremos envolvidos então com o batismo. Então fica formalmente convocada a Assembleia Extraordinária para o próximo domingo, para a profissão de fé, e à noite mais uma celebração de batismos para a glória do nosso Deus. São mais membros, mais pessoas que confirmam a sua fé, a sua convicção em Jesus, também através do batismo. E o aviso que eu preciso corrigir, porque mudou hoje, não estava errado até agora de manhã, é que sim, no dia 31 de dezembro, o último culto do ano, aquele tempo maravilhoso de passarmos juntos, sim, a gente tentou fazer uma mudança aí de começar com o jantar às 9 e depois o culto, mas não colou, não pegou. Então, mantida a programação normal, às 10h30 o nosso culto, encerrando com o nosso tempo de comunhão, com um grande jantar. E hoje também aqui nas enquetes, nas conversas de corredor, decidimos que o nosso jantar será um churrasco, tá bom? Então, meia-noite, uma coisa bem leve, mas muito bom. E aí você procura, por favor, a irmã Ireni, para quem não lhe conhece, por acaso não lhe conhece, a senhora pode ficar de pé, por favor. Você procura a irmã Irani para dizer se você vai trazer alcatra, se você vai trazer fraldinha, se você vai trazer maionese, se você vai trazer vinagrete, farofa, e as bebidas e a sobremesa será então por conta da nossa igreja. Mas procura a irmã Irani para dizer, olha, eu quero participar com tal coisa, sempre dá certo e mais uma vez vai dar certo também. Agora sim, meus irmãos, Hebreus capítulo 5, de 11 a 14. Nós estamos pensando numa série de reflexões sobre o tema das queixas humanas ao padrão divino. E o que nós vamos pensar hoje é sobre a queixa da nossa geração de cristãos superficiais. O último censo do IBGE mostrou que nos últimos cerca de 5 anos, a população evangélica no Brasil saiu de 21,6 para 26,9, praticamente quase 6% de crescimento. Isso quer dizer que hoje, de cada 4 brasileiros, 1 se diz evangélico. Se a gente colocar aí os cerca de 17 milhões, segundo uma pesquisa do Datafolha, de desigrejados, de pessoas que se consideram na fé cristã, mas que não frequentam uma igreja, não seria muito improvável afirmar que não de cada 4 brasileiros 1 se diz evangélico, mas de cada 3, 1 se diz evangélico, se incluirmos os desigrejados. É um crescimento que vem constante nos últimos 20 anos, é um crescimento que desacelerou, mas que leva à pergunta, e cadê a mudança social profunda? Sim, o Evangelho tem mudado a vida de pessoas, o Evangelho tem mudado o aspecto social de pessoas. Quando uma pessoa se converte, ela muda de cultura. O Evangelho, ele é uma das principais razões de diminuição do analfabetismo no Brasil. Porque diferente do não evangélico, a pessoa até aprende a ler, mas ela não tem o que ler depois. Quando alguém se converte, nesse aspecto, por exemplo, ele passa a ter uma Bíblia, ele passa a carregar uma Bíblia e a ler. Então, assim, transformações sociais muito profundas, mas não aquelas que a gente gostaria de ter visto, como a diminuição da corrupção, como a diminuição da criminalidade, como uma separação correta, apropriada, de uma discussão que seja política no sentido de transformar a sociedade, de leis anticorrupção, de leis anticriminalidade, e não simplesmente a defesa de perfis, a defesa de pessoas. O que a gente observa, então, nesses últimos anos de crescimento, essa é a queixa para pensar no padrão divino,
é uma falta de profundidade bíblica tão grande que é meio que normal. Talvez você lembre de 2013, Ana Paula Valadão, gravação do DVD O Cordeiro e o Leão, e ela inventando aquela ministração em que ela caminha de quatro pelo palco e os back vocal assim como se fossem garras de um leão. E como isso chocou, 2013. Como a gente discutia os livros absurdos de Rebecca Brown, que você tem que tomar cuidado até se de repente alguém não passa com uma vara, fazendo como que um quadrado em algum lugar seu, e isso é uma demarcação para que de alguma forma você esteja sob o domínio de Satanás. Como a gente discutia Neuza Etioca, que falava de expulsar demônio até por libras, porque dizia que tinha demônios que não ouvem. Eram discussões, apesar de haver muitos erros doutrinários, muitos erros bíblicos, eu cito os nomes nesse caso claramente, mas a gente discutia. Recentemente, a gente não tem discutido tanto, porque parece que é normal crer de qualquer forma, é normal pensar de qualquer forma. E o que a gente mais vê, depois você dá uma olhada nos seus podcasts que você segue, depois você dá uma olhada nos pregadores que você segue, e veja se eles não têm muito mais uma tendência para coach, para segredos do sucesso, para como melhorar isso, como melhorar aquilo, do que doutrina. Depois você dá uma olhada. E é nesse sentido de analisar a nossa geração que teve talvez o maior escândalo recente dessas discussões, escândalo no sentido de chamar a atenção, foi o André Valadão dizer: deixe seu filho vender picolé na praia, mas não mande para a faculdade, porque a faculdade vai desviar seu filho. Foi bastante criticado, mas o que ele estava dizendo, não que ele estivesse certo, eu particularmente não concordo, era: nossa juventude não está preparada para discutir ateísmo, para discutir humanismo, não está preparada para explicar a razão da sua fé. E nesse ambiente de reconhecimento desse despreparo, ele chega com essa expressão que terminou trazendo muito desconforto no Brasil, que é: vá vender picolé na praia do que mandar seu filho para a faculdade. Talvez tenha sido o caso mais recente. Então, se esse é a queixa humana, qual o padrão divino? Você pode abrir, já está aberto aí, já está na tela. E aí eu fico às vezes pensando: será que é correto a gente ler a Bíblia assim na tela? Será que não era bom voltar ao velho hábito de abrir a Bíblia, ou pelo menos, se não abrir de papel, abrir o seu aplicativo, onde você pode rabiscar o seu YouVersion ou qualquer outro aplicativo bíblico? Será que ter a Bíblia no Data Show não é muita preguiça? Será que não é um reflexo da nossa geração? Mas ainda com a Bíblia no Data Show, ainda, Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14, diz assim: a esse respeito de quê? O autor de Hebreus tinha falado sobre Jesus como sumo sacerdote. O autor de Hebreus tinha dito que depois da morte e ressurreição de Jesus, ele assumiu em nosso favor a função de sumo sacerdote, que era necessário para o judeu entender. Os cristãos que estavam lendo Hebreus eram cristãos de origem mais judaica, e que fica para nós a convicção de que, primeira coisa, a salvação não é tão simples. O que o texto de Hebreus diz é: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. A gente se habituou a pensar, essa é a queixa humana, a gente se habituou a pensar: Jesus morreu por mim, eu recebo Jesus e estou salvo. Mas
Para pensar. E Natal é bem bom para pensar nisso. Nasce um menino que não tem um gameta masculino, que não foi gerado de uma relação sexual, de uma ovulação, de uma fecundação, mas que é humano. E que enquanto é humano é também divino. Tudo que cabia de divindade no humano estava em Jesus. Pensa bem. E esse homem Deus, é nisso que a gente crê. Ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai ter hormônios como todo adolescente, como todo jovem. Ele vai sentir fome, sede, cansaço. Mas ao mesmo tempo ele tem umas habilidades que não são humanas. E o mais forte, ele, que é Deus, morre. Por que que era preciso a morte dele? E não apenas uma morte qualquer, a conjuntura da morte de Jesus é que Jesus não morreu como Estevão morreu, como tantos outros morreram, pelos judeus. Ele morreu na mão de gentios, de pessoas que não eram do povo de Deus. Foi uma situação em que os judeus colocam a morte de Jesus não na mão deles, mas na mão dos romanos. É uma morte específica de cruz, é uma morte que leva 3 dias morto e depois ressuscita. Isso é simples. Deus morre. Isso é simples. E ao ressuscitar, Ele abre espaço para que desde aquele dia do Pentecostes até hoje, a gente possa ter o Espírito Santo em nós. Parte da Trindade em você. Parte da Trindade tomando banho, quando você toma banho, entende? O Espírito Santo em você. É simples. É nisso que cremos, meus irmãos. Isso é puro cristianismo. É o credo mais antigo. É simples. Como é que você explica isso para alguém que nunca ouviu? Como é que você explica isso para alguém que não crê? Como é que você explica isso na faculdade, onde a pessoa vai dizer: tu está viajando, tu está noiado, tu está estranho, porque como é que você explica isso? Essa é a queixa do autor aos Hebreus. Ele está dizendo: a gente tem muita coisa para falar, a gente tem muita coisa para explicar, a gente tem muita coisa para ensinar, porque a salvação, o cristianismo, por mais simples que sim ele é, a palavra de Deus havia uma profecia que até o louco não seria capaz de errar esse caminho, de forma que é um caminho tão simples. Mas entender a ponto de explicar, entender a ponto de discutir isso, o autor está dizendo: a gente tinha que fazer isso com vocês, só que vocês se tornaram preguiçosos, vocês não têm levado isto a sério, falta em vocês, o autor aos Hebreus está dizendo, é uma palavra muito própria para a nossa geração, falta conhecimento. Falta entender, não apenas ler a Bíblia. No passado a gente tinha, e eu sei que algumas pessoas vão ficar chocadas com isso, ontem isso foi um grande debate na sala de oração, às 6 da manhã. A sala de oração é muito divertida, porque são cerca de 10 pessoas falando num Zoom, e cerca de 500 pessoas falando no chat do YouTube. É bem interessante. E ontem a gente falava sobre esse texto, e eu criticava o que se tornou muito comum no passado, que era a caixinha de promessa. Você teve caixinha de promessa?
Você teve? Qual era a crítica que a gente fazia? É que aquela caixinha de promessas, ela se tornou numa que se chama de leitura mântrica, em que eu leio a Bíblia não para estudar, eu leio a Bíblia como um mantra, como uma espécie de amuleto, como uma espécie de oráculo que revela a vontade de Deus. Sim, algumas pessoas usavam bem a caixinha de promessa, algumas pessoas usavam a caixinha de promessa com muita sinceridade diante de Deus. Mas há um risco muito grande, havia um risco muito grande nela, porque, primeiro, a caixinha de promessa nunca tinha condenação. A caixinha de promessa nunca tinha repreensão. A caixinha de promessa é só positivo. E a ideia de que eu posso orar e dizer, Senhor, fala comigo hoje, vou lá e sorteio um versículo, é igual consultar horóscopo, é igual consultar qualquer outra forma de adivinhação, que é o que se chama de leitura mântrica. Hoje, nessa preguiça de ler, talvez a gente tenha o substituto da caixinha de promessas, que são podcasts, que são diversas discussões em que a discussão não é um ensino, um estudo bíblico direto. É mais cômodo, é mais confortável, é mais fácil. Você coloca lá e vai lavar louça, você coloca lá e vai dirigir, você coloca lá e vai até estudar. Mas a queixa de Hebreus para a nossa geração continua. Tem muita coisa difícil de explicar, porque vocês se tornaram com preguiça de ouvir. Versículo 12. Pois quando vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Tem um tempo suficiente de conversão, ele está falando aos hebreus, dizendo isso, vocês têm tempo suficiente de conversão, mas ainda estão discutindo o beabá, ainda estão discutindo o básico. Então, se esquece que a leitura, ela é disciplina. A leitura bíblica precisa ser mais do que essa leitura mântrica, de ver o que Deus tem para mim hoje. Ela precisa também incluir estudo. A queixa do autor de Hebreus, que é a queixa da nossa geração, é: talvez a gente esteja se tornando uma geração que estuda menos a Bíblia. Pode até ler, pode até gostar dos podcasts e outras formas de ensino, mas precisamos, no padrão divino, estudar a palavra do Senhor. Não apenas uma leitura, mas um estudo disciplinado. E quantas oportunidades maravilhosas nós temos hoje. Nós temos hoje um polo do Seminário do Sul aqui na nossa igreja, e este ano, amém, Jefferson, a gente quer começar o nosso seminário desligado do Seminário do Sul. O seminário apenas para que, irmão João, estude. Não tem pretensão de ser missionário, de ser pastor, mas que tenha espaço para estudar. Passar 6 meses estudando teologia sistemática. Passar 4 meses estudando, um semestre inteiro, melhor dizendo, estudando história da igreja, estudando filosofia da religião, estudando. O desafio de hoje, então, meus irmãos, para nós, é sair da queixa do autor aos Hebreus, de uma geração sem base, de uma geração que só consegue entender o básico: Jesus morreu por mim, Ele me ama, o basiquinho dos 5 dedinhos, não é? Eu sou pecador, Deus me ama, Jesus morreu por mim, eu recebo e eu sou salvo. 5 pontinhos: eu sou pecador, Deus me ama, Jesus morreu por mim, eu recebo e eu sou salvo. O desafio, o padrão para a reclamação da nossa geração é que a gente saia desse básico e sejamos de fato estudiosos da palavra de Deus. E por que, meus irmãos, esse desafio, e por que fazemos isso? Na sequência, no versículo 14,
O autor aos Hebreus mostra o risco de não sermos estudantes da palavra de Deus. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, ou seja, não apenas conhecimento, não apenas estudo, mas prática, conversa, ensino disso que se aprende a outras pessoas. Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Talvez esse seja, ou melhor, esse é nessa aplicação, o maior desafio. É que sem um estudo profundo, sem conhecer o padrão divino, a gente pode até perceber o bem, mas vai ter dificuldade em perceber o mal. O bem é fácil. Queremos ser abençoados. Oramos por cura. Estamos alegres, irmão Hermônios, porque todos os seus exames deram negativos para câncer. Estamos alegres, isso é o bem. Viemos aqui, oramos, acompanhamos as idas para Jales, acompanhamos os exames, acompanhamos os processos, é bem. Mas e o mal? É fácil perceber? O autor aos Hebreus reclama dos ouvintes de sua época porque não eram capazes de discernir 100% o mal. E eu queria pensar contigo em alguns males dos nossos dias. Talvez o principal deles seja o que a gente pode chamar de triunfalismo espiritual. Nós somos a geração que não sabe lidar com a dor. Nós somos a geração que não sabe lidar com a frustração. Geração cristã. Porque resiliência, resistência, você começar uma empresa do zero, quebrar e recomeçar de novo, é um tema muito comum lá fora. Extremamente comum. Mas dentro do meio cristão, por conta das músicas dos últimos anos, por conta da falta de teologia dos últimos anos, está mais presente uma espécie de triunfalismo, em que a gente tem muita dificuldade de lidar com a dor, muita dificuldade de lidar com a frustração. E por isso, tanta gente se afasta, se torna desigrejada por qualquer coisa. Porque a verdade, ela é mais adequada ao sentir-se bem do que ao de fato ser verdade. Porque fomos educados, principalmente pelas músicas dos últimos anos, a só pensar no lado positivo da fé, a só pensar na força da fé, no aspecto da confissão positiva, no aspecto da prosperidade. E quando vem a frustração, a nossa geração tem grande dificuldade de lidar com ela. Grande dificuldade. E não percebemos o mal, não conseguimos compreender e aceitar palavras como as palavras de Jó, que depois de perder tudo, disse o quê? O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você consegue imaginar a nossa geração dizendo essa frase? O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Consegue imaginar essa frase saindo naturalmente na nossa geração? Não percebemos o mal de que nos tornamos uma geração, sim, muito dominada pela confissão positiva, muito dominada pela teologia da prosperidade e que não sabe lidar com a dor, não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com a decepção. Outro mal dos nossos dias é um cristianismo diluído, em que Jesus é útil, mas não é soberano. De novo eu te desafio a pensar nas pregações que você mais ouve, se elas têm ensino ou se elas têm soluções. Dá uma olhada. Elas ensinam ou elas apresentam soluções? Porque nós queremos o Jesus que traz soluções, não necessariamente o Jesus que precisa ser
Senhor, é passo disso, é passo daquilo. O texto parece muito alegórico. Tudo é sobre Jesus, mas um Jesus que é mais útil do que Senhor. E como resultado, o terceiro mal da nossa geração é um relativismo moral com linguagem de amor. A nossa moralidade se tornou muito relativa. E você confrontar alguém por um aspecto moral, até parece que você é o errado. Alguns poucos meses atrás, passamos por isso. Eu coloquei, então, nós temos o que eu chamo de liderança espiritual, que somos os pastores da igreja, mais o presidente dos diáconos, onde a gente coloca pedidos de oração, onde a gente coloca discussões que precisam ser feitas em relação à igreja. E eu coloquei uma situação que eu tive que dizer não. Eu levei e colocou lá de volta. É tão esquisita a nossa geração que parece que quem está certo é que está errado. Porque o relativismo moral é isso, você toma uma decisão firme. Por exemplo, não vou casar uma pessoa que é um cristão e um não cristão. Se eu tomar uma atitude dessas, porque a Bíblia diz, cuidado com o jugo desigual. Eu vou ser chamado de quê? Tudo menos de bom, tudo menos de certo. Porque não parece amor, o amor se tornou maior do que a verdade. Amar é mais importante que ser verdadeiro. Mesmo numa geração que desenvolveu um programa fantástico chamado de amor exigente, que tem sim gente que defende que o amor precisa ser exigente. Às vezes eu já tive vontade de orientar pais a como cuidar de seus filhos, mas eu digo, não sou nem doido, porque você é crucificado. Não é covardia, entende? Mas aqui a dificuldade que a gente tem com a relativização moral nos nossos dias é muito grande e não percebemos que isso é um mal. A nossa espiritualidade, outro mal da nossa geração, é uma espiritualidade muito emocional. É mais importante sentir do que é ou não verdadeiro. Os ambientes de culto são alterados, eu sei que há um limite aí, sim, porque para alcançar a nossa geração, nós precisamos pensar, sim, em todos os sentidos. Nossos pais, eles aprendiam a ver um coral e voavam, parecia que tinha anjo, porque o coral era espetacular. Hoje a nossa geração, ela carece não só da voz, ela carece de outras artes, porque nós somos bombardeados constantemente por uma porção de estímulos. Então, quando só tem um, a gente termina uma facilidade muito grande de se desconectando. Mas passa o limite dessa discussão, que já fizemos outras vezes, e o sentir é mais importante do que se é verdade ou não. Movimentos evangélicos inteiros que tentam trabalhar o sentir, que todo culto, toda pregação é focada em levar a um clímax de emoção, sentimento, e que nos leva a pensar, eu não senti nada hoje, o culto hoje não foi bom, por quê? Porque eu não senti. Mas o culto teve algum erro doutrinário? O culto faltou decência? O culto faltou Bíblia? Não, eu só não senti. A gente julga não pelo conteúdo, a gente julga pelo sentir. É um mal da nossa geração que nem sempre é percebido. Sim, isso inclui inclusive nós, pastores. Meus irmãos, quantos escândalos envolvendo pastores, sejam escândalos financeiros, sejam escândalos como o mais recente da Bola de Neve, de abuso.
escândalos que se tornaram muito mais fortes até depois do conceito de discipulado. Sim, nós vivemos uma próxima reforma, uma segunda reforma, podemos dizer. O movimento de pequenos grupos, o movimento de discipulado é algo que cresce muito, graças a Deus, mas algumas igrejas, algumas doutrinas trouxeram desse movimento um exagero do discipulado e um exagero da autoridade pastoral. Como se a palavra pastoral fosse quase que uma palavra divina. Isso também é um mal da nossa geração. O pastor pode ser questionado, o pastor pode ser confrontado. Porque numa igreja, assim nós cremos, a maior autoridade quem é? Depois de Jesus? A igreja. Não a liderança pastoral. Mas sim, nós vivemos nos nossos dias, não é o caso muito dos meios batistas, embora exista também, uma autoridade espiritual sem responsabilidade, uma espécie até mesmo de abuso espiritual, uma espécie até mesmo de assédio, um discipulado equivocado. Sim, é o que também precisaria ser encarado para alcançarmos o padrão divino na nossa geração. Mas, o último que quero pensar, o penúltimo que quero pensar, que é um legalismo disfarçado de zelo. Esse é um dos que a gente talvez mais precisasse enfrentar, e é sobre ele que eu vou fazer o meu apelo no final, é que a gente deixasse de fato de ser uma geração em que, é aquilo que comentei já outras vezes, de um lado você tem uma igreja que é igual ao mundo para transformar o mundo. Você tem uma Água Branca de São Paulo, é de René Kivitz, e digo abertamente, igual ao mundo para transformar o mundo. Mas de outro lado, você tem igrejas, e a nossa pode ser uma dessas, em que tem zelo doutrinário, tem palavra, mas não se relaciona com o mundo. A gente até fica na dúvida qual das duas é pior. Aqui é igual para transformar, impossível, ou aqui é diferente e não atua. Sim, nós precisamos nessa discussão, e esse vai ser o meu apelo logo, repito, pensar que o nosso comportamento ele não pode ser um legalismo disfarçado de zelo. Nós precisamos ser pessoas, como disse o Pedro quando escreveu de forma parecida com isso, nós precisamos ser pessoas que separam Cristo como Senhor e estão preparadas para responder com mansidão a quem pede razão da nossa fé. Todo zelo bíblico, ele não pode vir disfarçado de zelo e sendo de fato legalismo. Todo o nosso zelo bíblico precisa ser amor. Amor como Jesus disse quando chorou sobre Jerusalém, amor como está na expressão de Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 23 esse é o discurso mais duro de Jesus. As palavras de Jesus são, ai de vós. Só que a ênfase, aqui é igual ao WhatsApp, né? Mensagem não tem conteúdo emocional, né? Quantas vezes você já teve discussões no WhatsApp porque você disse uma palavra e a pessoa achou que você estava brigando, e você disse, mas era só uma palavra, não tem emoção. Mateus 23 não é ai de vós. Mateus 23 é ai de vós, coitados de vocês. O discurso mais duro de Jesus é carregado dos seus maiores sentimentos de amor, de compaixão. É um exemplo para nós. E por último, sim, a nossa geração ignora o todo das Escrituras. A nossa geração gosta da parte negativa das caixinhas de promessas, que é pegar só um texto isolado. 2 textos se destacam na nossa geração. Primeiro é João 10:10. Quem é o ladrão em João 10:10? A gente aprendeu a dizer o diabo. Mas o ladrão em João 10:10 são falsos líderes, falsos pastores. Muitos aqui nem lembram, nem sabem dos nomes que eu vou citar. Mas você lembra da grande luta entre Evander Holyfield e Mike Tyson?
Você lembra? Sabe que nomes que eu estou citando, você que é mais jovem? Mike Tyson foi o maior peso pesado da história. E como que Evander Holyfield entrou naquele combate? Aquele seu hobby, estava escrito Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso até vencer o Mike Tyson. Equivocado, porque quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele não está dizendo eu posso passar no vestibular de medicina sem estudar, eu posso passar no concurso sem estudar. Ele está dizendo eu posso tudo, tanto passar fome quanto ter fartura. Enfim, a nossa geração é uma geração que tem a queixa de ser uma geração de cristãos superficiais. E o padrão divino é que nós deveríamos ser a geração que estuda, pratica e ensina. Existe um movimento, a gente está trabalhando com o retorno desse movimento, né, Jefferson, que é um movimento de pureza sexual. Porque a pureza sexual ficou meio que banalizada. O Jefferson está trabalhando num material envolvendo diversos outros movimentos para criar o nosso. Não que a gente seja melhor, mas para criar o nosso movimento contextualizado conosco, nesse sentido. E durante muito tempo eu liderei um movimento no Piauí que a gente chamava de Atitude 434. Parte dele vai estar nesse movimento, da nossa igreja. E o Atitude 434 é com ele que eu quero fazer o meu apelo. Era simples, um dia de palestra sobre pureza sexual, desejo puro, mente pura, corpo puro, espírito puro, e terminava no dia, aquele dia lá, com a palavra, com a aliança pura. E havia uma coisa bem divertida naquele seminário do Atitude 434, fosse para os solteiros, fosse para os jovens, para casados. É que a primeira pergunta que a gente fazia quando começava o dia era: quem aqui gosta de sexo? E ninguém levantava a mão, porque afinal de contas é meio que constrangedor. E à noite, quando a gente ia para o tempo da aliança pura, que era o culto em que cada um, principalmente dos jovens, passava a usar uma aliança de prata como símbolo da sua pureza, perto ali do seu pai, porque a gente convidava os jovens e os pais para estarem naquele culto da noite. Quando a gente repetia a pergunta: quem aqui gosta de sexo? Aí o adolescente de 15 anos, o jovem de 20 levantava a mão, eu, do lado do pai. Era muito divertido. E a gente tinha a oportunidade de explicar. Eles entenderam o padrão de Deus. Eles entenderam que Deus que fez isso. Eles entenderam que Deus fez o desejo. Só que tem uma diferença. Eles gostam tanto que eles não querem qualquer um. E a gente então tinha naquele movimento, e esse é um dos objetivos, Jefferson, um movimento de orgulho virgem. A ideia da aliança era de que o jovem iria para a faculdade, iria para o ensino médio, iria para o ensino fundamental, com uma aliança zona no dedo para dizer: olha, eu tenho uma convicção, e eu vou me manter puro. E se fosse alguém que já tinha perdido a sua pureza, ele estaria dizendo na faculdade: eu tenho uma convicção, eu zerei a quilometragem, eu estou começando de novo. Orgulho da verdade. Coragem de levantar numa faculdade e dizer: eu tenho as minhas convicções, e não adianta você tentar zombar, porque se você quiser zombar, eu vou te convidar para um debate correto, honesto, franco. E eu tenho certeza que se você entrar sinceramente no debate, é você que vai se converter. Esse é o desafio. Nós temos pensado muito na primeira igreja batista de Rio Verde nos próximos 10 anos. Você viu o que o IBGE publicou nessa semana agora? Qual o segundo maior PIB do Goiás? Rio Verde. Qual o maior PIB de não capital de todo o Centro-Oeste? Rio Verde. Qual a perspectiva de população de Rio Verde nos próximos 10 anos? Praticamente dobrar.
E a pergunta que eu tenho feito sempre é: que igreja será a PIB de Rio Verde daqui a 10 anos? E o desafio, comparando com a atitude de 434, é que cada um de nós seja estudante da palavra de Deus. E seja amoroso em explicar a verdade, em explicar a razão da sua fé. Que a gente saia da queixa humana de uma geração de cristianismo superficial e passe para o padrão divino de uma geração que conhece profundamente a palavra, que no bom sentido se orgulha disso, tem coragem de dizer: é nisso que eu creio, e tem sabedoria para ensinar essa verdade. É o meu desafio para você, meu irmão, nesta semana e daqui para frente, que você seja estudante. Estudante, eu não estou falando de ouvir mais podcasts. Estudante, eu estou falando de fato, estudar. Talvez sim, possa ouvir um podcast, mas é você que tem que estudar, e não simplesmente ouvir o que alguém está falando. É ser o que os crentes bereanos eram. Paulo falava e eles iam para casa pensar: deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se é assim mesmo. A não sermos preguiçosos, a usarmos o tempo que temos para ser mestres e confrontar a nossa geração com a verdade. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Eu quero te convidar a orar. E a primeira pergunta é: quanto tempo você tem dedicado ao estudo bíblico? Estudo. Quanto tempo você tem dedicado ao estudo bíblico? Eu te desafio a dedicar mais tempo. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós somos muito gratos, porque conhecemos a Tua palavra. Vivemos num local, Pai, em que ela é facilmente acessível. Agradecemos, Pai, por tantos recursos para estudo da Tua palavra. E pedimos, Pai, que o Senhor nos dê o espírito de disciplina, para não nos contentarmos com o estudo dos outros, mas cada um de nós crescer em profundidade bíblica. E, Pai, nos ajude a levar isso em todos os nossos ambientes de relacionamento. Porque assim, Pai, nós entendemos que o Senhor nos colocou nesta cidade que tem crescido tanto, para daqui também alcançarmos tantas almas, Pai, tantas vidas, que esta cidade cresça e que esta igreja cresça junto, Pai, com membros que confrontam o pecado e que pregam a verdade. Nos ajude a sermos esta igreja, nos ajude a sermos isto individualmente, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.